Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre resolver exercícios com você sobre tabela periódica, que foi o assunto que o Rui deu aula na semana passada, né? Eu vou preferir fazer assim agora. Esperar os meninos darem aula na semana e aí envio o vídeo na semana seguinte a respeito do assunto da semana anterior, né? Então, a resolução de exercícios dessa semana não é sobre a matéria que vai ser dada nessa semana. É sobre a matéria que foi dada na semana passada. Aí as chances da gente errar minimizam, né? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de tabela periódica, tá bom? Vamos lá. Antes de iniciar a correção de exercícios, é importante que vocês saibam montar o diagrama de Linus Pauling, tá? Então vamos lá para ver como que é a montagem desse diagrama. Vocês vão escrever a quantidade de elétrons numa coluna, da seguinte forma: 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Então essa é a regra da distribuição de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Aí o que vocês fazem a partir daí? Vocês vão se basear na distribuição dos elétrons pelo subnível de energia, S, P, D e F, sabendo que no subnível S cabem 2 elétrons, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14. Então vocês vão começar essa distribuição da seguinte forma. Aqui é o número de elétrons que eu fiz a distribuição. Agora eu escrevo na primeira linha aqui 1, S e a quantidade de elétrons que cabe. 2. O número de elétrons que está aqui é igual ao número de elétrons que está aqui. Então acabou. Não faço mais nada. Passo para a linha de baixo. Se essa linha foi 1, essa linha é a linha 2. Então 2. S, 2. 2, P, 6. Repara que eu estou seguindo essa ordem que está aqui. S, P, D, F. Eu sempre vou seguir essa ordem que está aqui, tá bom? Então 2S2, 2P6. Olha essa soma. 2 mais 6 dá 8. Parou por aqui então. Vamos para a linha de baixo. Se essa linha é 1, essa linha é 2, tudo que eu escrevi aqui vai ser 3. Então 3S2, 3P6, 3D10. Deu 18? Ó, 2 com 6, 8, com 10, 18. Acabou. Passo para a linha de baixo. Então a próxima linha é 4. Todo mundo aqui é 4. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Deu 32. Que deu 8, 18, 18 mais 14, 32. Acabou. Passo para a linha de baixo. Todo mundo aqui é 5 agora. Deu 32, eu vou repetir o mesmo que está aqui. Então, ó, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. A soma dá 32, os mesmos 32 daqui. Linha de baixo, tem que ser 6. Todo mundo aqui é 6, então. 6S2, 6P6, 6D10. 2 com 6, 8, mais 10, 18. Próxima linha é 7. 7S, 2. Está feito o nosso diagrama de Linus Pauling. E aí como é que eu sei qual é a ordem crescente de energia? Eu passo riscos, setinhas, por cima desses subníveis todos da seguinte forma. Pega aqui, sempre pegando as diagonais. Ó. Essa diagonal, essa diagonal, essa e essa. Então, os níveis crescentes de energia são sempre esses. Ou seja, na hora que eu for começar uma configuração eletrônica, distribuindo os elétrons de um átomo, eu começo por aqui, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá e para cá, depois para cá e para cá, depois aqui, 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 aqui e por fim aqui, ok? Isso nós vamos ver em alguns exercícios mais para frente, mas essa é a forma de se montar o diagrama de Linus Pauling. Vamos lá então com os exercícios. Então primeiro, suponha um elemento localizado na coluna 15 da tabela periódica e com 5 elétrons no último nível. Sem consultar a tabela periódica, qual a configuração eletrônica dele? Então veja, ele está na coluna 15 da tabela periódica e tem 5 elétrons no último nível. Então como é que eu vou saber qual é
a configuração eletrônica dele. Ah, antes tem um detalhe. Não está informado aí nesse exercício, mas ele está no terceiro período, tá? Ele está no terceiro período da tabela periódica. Ele está na terceira linha da tabela periódica. Faltou essa informação aí no exercício, tá bom? Então ele está na coluna 15 e está no terceiro período da tabela periódica com 5 elétrons no último nível. Então como é que a gente faz esse exercício? A gente usa o diagrama de Linus-Pauling para fazer a configuração, a distribuição desses elétrons dele. De que forma? Poxa, mas eu não sei quantos elétrons ele tem ao todo. Eu só sei que ele tem 5 no último nível. Beleza. A gente vai fazer a configuração eletrônica, sabendo que ele está no terceiro período, olhando aqui para o diagrama, ó, esse número, que é o número quântico principal, ele é que vai definir qual é o período, qual é a linha em que o elemento químico está. Então a gente vai fazendo a distribuição até parar no 3 alguma coisa. Então eu tenho que ter, na minha configuração eletrônica, ela vai ter que acabar em 3 alguma coisa, 3S, 3P, enfim, o que quer que seja. E a soma total dos expoentes aqui desse 3 vai ter que dar 5. Essa soma vai ter que dar 5. E aí eu paro a configuração. Então vamos lá. Olhando aqui para o exercício então a gente começa seguindo o diagrama, né? Voltando aqui no diagrama, ó. Eu vou fazer do lado aqui do diagrama, tá? Para ficar mais fácil e a câmera não precisar ficar subindo e descendo. Então, como é que eu começo? 1S2. 1S2. Eu tenho que chegar até o 3, pelo menos, porque está no terceiro período da tabela periódica. Na terceira linha. Próximo, 2S2. O próximo. Cuidado, hein? Não é 1S2 ou S2 e cai para baixo aqui, não. Olha a seta. A parte de trás da seta é para onde você tem que começar. Então, 1S2, 2S2, vai para a parte de trás da seta. 2P6. Segue a seta para cá. 3S2. Ó, chegamos no 3. Então aqui eu já estou com 3 períodos nesse meu elemento. Mas 3S2, olha. Esse é o terceiro período, é o último período dele, porque o nosso elemento hipotético tem 3 períodos só. 3 linhas, 3 camadas apenas. Porque ele está no terceiro período, aliás, né? Ele está no terceiro período e por isso tem 3 camadas em volta do núcleo. Então cheguei no terceiro período aqui, 3. Mas ele tem que ter 5 elétrons no último nível. E aqui só tem 2. Eu parei aqui, não parei? 3S2. Qual que é o próximo? É esse de baixo? Não. Volta para o fim da seta. Então eu vim aqui, fui para trás, lá para a parte de trás da seta, desci para cá, volto à parte de trás da seta. 3P. 3P quanto? Ó, já estou no terceiro período, continuo na terceira camada, que indica 3 períodos, que é o que está me informando no exercício, mas ele tem que ter 5 elétrons. Aqui tem 2. Quanto falta aqui para completar 5? 3. Então veja, 2 mais 3, 5 elétrons no último nível, que é o que ele tem que ter. E ele está no terceiro período. Então a configuração eletrônica dele é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Ok? Vamos lá para a letra B, então. Qual o seu número atômico? Volta lá em cima. O número atômico é o número de prótons que ele tem no núcleo dele, que são as partículas positivas. Como que eu faço para saber disso? Olho para a configuração eletrônica e vejo quantos elétrons ele tem. O número de prótons e de elétrons tem que ser igual. 2 e 2, 4, mais 6, 10, 12, com mais 3, 15. Então o número atômico Z dele é 15. Ele tem 15 elétrons e tem 15 prótons. Então esse é o número atômico dele, Z, da tabela periódica. Ok? Voltando lá para baixo. Qual o número atômico do elemento que estiver no mesmo período, ou seja, no terceiro período, então tem que estar no mesmo período que ele, que é o terceiro, e na coluna seguinte, na próxima coluna. Veja bem, como que os elementos são distribuídos na tabela periódica? Na ordem crescente do número atômico. Então, o elemento que estiver na coluna seguinte desse elemento, logo na próxima coluna, tem que ter um próton a mais. Porque à medida que você anda para a direita na tabela, uma casinha, cada casinha que você anda se aumenta em uma unidade o número de prótons. Então, se esse cara está na coluna 15, um que estiver no mesmo período e na coluna 16, andou uma casinha para a direita. Uma casinha a mais, um próton a mais, aumenta em uma unidade o número atômico. Então o número atômico dele vai ser 16. Fechou?
Vamos para essa questão 2 aí, ó. Acima há uma representação da tabela periódica sem os elementos indicados nela. As colunas são indicadas em ordem alfabética e as linhas, os períodos, numeradas de 1 a 7. Para cada elemento hipotético abaixo, indique as coordenadas de sua localização na tabela periódica. Ou seja, eu tenho esses elementos aí, que não representam nenhum tipo de elemento real, tá, gente? Os símbolos não representam elementos reais aí, tá bom? W, Y, Z, T, o W até o tungstênio, mas não é o caso do tungstênio aqui, tá bom? Hipoteticamente colocamos qualquer letra aí, com a sua distribuição eletrônica. Eu vou ter que descobrir, através da distribuição eletrônica dele, da configuração eletrônica desse elemento, qual a posição dele na tabela periódica, através de coordenadas. De que forma? Digamos que um elemento esteja localizado aqui, por exemplo, tá? Qual é a coordenada dele? 5D. Se ele estiver localizado aqui, por exemplo, qual vai ser a coordenada dele? 7G. Se ele estiver localizado aqui, por exemplo, qual vai ser a coordenada dele? 4J. É assim que a gente vai fazer, tá? Vamos localizar esses elementos na tabela periódica e colocar a coordenada dele na frente ali. Então o W, como é que eu faço para descobrir em que posição o elemento está na tabela periódica? O número quântico principal, que é esse número que está na frente aqui, ó, esses números, indicam quantas camadas o elemento tem em volta do núcleo, na eletrosfera, né? Quantos níveis de energia ele vai ter. E vai indicar em que linha da tabela periódica ele vai estar. Por exemplo, o W, o maior número que eu acho aqui é o 3, tá vendo? Então isso indica que ele tem 3 camadas, portanto está no terceiro período da tabela periódica. Ele está na terceira linha da tabela periódica. E para saber a coluna que ele está, eu vou contar o número de elétrons. Então eu sei que ele está no terceiro período, na terceira linha, e vamos ver em qual coluna agora. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. Então o número atômico dele é 15. Vamos na tabela periódica. Se o número atômico dele é 15, que é o número de prótons dele do núcleo, que é igual ao número de elétrons que eu contei ali, eu vou contar, aumentando uma casinha, uma unidade, todos os quadrinhos aqui. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É aqui que ele está. Ele está no terceiro período, na coluna O. Então qual que é a coordenada dele? 3O. Beleza? Vamos para o Y lá. Olhando para os números quânticos principais, que indicam quantas camadas o átomo tem e, consequentemente, em qual linha ele está, em qual período, o maior deles é esse. Então eu já sei que ele está no quarto período, na quarta linha da tabela periódica. Em qual coluna? 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. Então ele tem 20 elétrons, logo 20 prótons. Então, número atômico 20. Vamos contar? 15 deu aqui, não foi? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vamos seguir. 16, 17, 18, 19, 20. Ele está aqui. Quarto período, coluna B. Então a coordenada dele aqui é 4B. Vamos para o Z. Olha os números quânticos principais, o maior deles é o 4. Então o 4 que aparece aqui. É o maior. Então eu já sei que ele também está na quarta linha, no quarto período da tabela periódica. Vamos olhar quantos elétrons ele tem. 4 e 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Ele tem 36 elétrons, logo 36 prótons, número atômico 36. Então veja, aqui deu 20, né? Do anterior. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vai estar aqui, ó. Quarto período, já coloquei o 4 lá, coluna R. Então 4R é a coordenada dele. Vamos para o T. O T, ó, o T já apareceu um 5 aqui, ó. É o maior número, tá vendo? O maior número quântico principal é 5. Então ele está no quinto período da tabela periódica, certo? Quantos elétrons ele tem? 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37. Então ele tem 37. Aqui não deu 36? 37 é o próximo de cá. Ó. Então ele está aqui. Quinto período, como já era esperado, coluna A.
Então a coordenada dele é 5A. Então é isso, ó. Um átomo apresenta a configuração eletrônica 2, 8, 18 e 7. A coluna, ou seja, a família, e o período dele é... Então vamos lá, gente. Se ele é 2, 8, 18 e 7, 4 camadas, né? Se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. Então, de cara, eu já vou eliminar duas alternativas aqui. Ó. Vou eliminar essa, sétimo período, e essa, oitavo período. Então, ele tem que estar no quarto período. Agora, beleza. E qual família, qual coluna que ele está? Veja que ele terminou com 7. Se ele terminou com 7, ele está na coluna 17, ou na coluna que a gente chama de 7A. Então, ou coluna 17 ou coluna 7A, tanto faz. Você vai achar isso escrito de diversas formas na tabela periódica. Como que eu vou saber se a coluna 17 ou a 7A é dos halogênios ou dos calcogênios? Gente, pensa que calcogênio começa com C, não é? O C não parece o número 6? Então, os calcogênios estão na coluna 6A ou na coluna 16, tá? Porque a letra C parece um número 6, tá bom? Então, os halogênios é o que estão na coluna 7A ou na coluna 17. Então, a resposta aqui é a letra C. Vamos lá. No início do século XIX, com a descoberta de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para poder estudá-los. Em relação à classificação atual, responda. Na verdade, o que está dizendo é o seguinte: os elementos precisaram ser organizados na tabela periódica que a gente conhece hoje, né? Para poder ser melhor estudados. Então, letra A. Como os elementos são listados na tabela periódica? Eles são listados de acordo com o número crescente, com a ordem crescente do número atômico. Então, da esquerda para a direita na tabela periódica, os elementos vão aumentando uma unidade no número de prótons, uma unidade no número de elétrons, uma unidade no número atômico. Então, eles são organizados na ordem crescente do número atômico, que é o número de prótons do núcleo dele. A letra B. Quais são os grupos, colunas dos halogênios? Esses todos que eu listei, halogênio, metal alcalino, alcalino terroso e calcogênio e gases nobres, são aqueles que principalmente vocês têm que saber. Quais são os grupos, as colunas ou as famílias a que eles pertencem. Calcogênio, lembra que no exercício anterior eu falei que o C parece um número 6? Então ele pertence à coluna 6A ou coluna 16. Então coluna 16 ou coluna 6A. Os halogênios, a gente também resolveu no exercício anterior. Pertence à coluna 17 ou 7A. Os metais alcalinos são os primeiros, a primeira coluna. Então é a coluna 1 ou coluna 1A. Os metais alcalinos terrosos, ó, não tem dois números, então alcalino está na coluna 1, que é 1A. Alcalino terroso são dois nomes. Se são dois nomes, a coluna 2, macete, tá? Ou seja, coluna 2A. Então alcalino é um nome só, 1 ou 1A. Alcalino terroso são dois nomes, puro macete. Então é 2A ou 2A. E os gases nobres são os últimos. É a última coluna. Se vocês souberem que tem 18 colunas na tabela periódica, e eles são a última coluna, então pertence à coluna 18 ou 8A. Então, vamos lá. Dentre os elementos de número atômico 3, 9, 11, 12, 20, 37 e 38, qual ou quais pertencem aos metais alcalinos? Para ser metal alcalino, tem que estar na coluna 1 ou coluna 1A, né, de acordo com a tabela periódica. Coluna 1, que é a mesma coisa que coluna 1A, para ser pertencente aos metais alcalinos. Então tem que terminar na configuração NS1. N é um número qualquer, né? Então 2, 3, 1, 4, sei lá. S1, para pertencer à coluna 1, ou à coluna 1A, que é dos metais alcalinos. Então vamos olhar lá o diagrama de Linus Pauling e resolver isso daí. Então, o primeiro deles, que tem número atômico 3, se ele tem número atômico 3, como que fica a configuração dele? Ó, 1s2, 2s,
não é 2s2, mas o número atômico dele não é 3? Então 1s2, já tem 2 elétrons aqui, 2s1, 2 e 1, 3. 3 elétrons, logo 3 prótons, número atômico 3. Não terminou em S1? Se terminou em S1, então o nosso elemento 3, o 3, pertence à coluna dos metais alcalinos. Vamos para o próximo, que é o 9. Então, 9, 1s2, 2s2, 2p, ó, 1s2, 2s2, 2p. Cabe 6, né? Mas se eu colocar 6 aqui, vai para 10. 2 e 2, 4, com 6, 10. E ele só tem 9. Então fica 2p5. 2 e 2, 4, com 5, 9. Mas não terminou em S1. Então o nosso elemento 9 não pertence à coluna dos metais alcalinos, porque não terminou em NS1. O próximo é o 11. Vamos lá. Se o número atômico dele é 11, vamos distribuir. Ó, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2. Vem para cá, 2p6. Já deu 10. 2 e 2, 4 e 6, 10. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6. O próximo é o 3s2. Mas se eu colocar o 2, vai passar, né? Vai para 12. Então eu vou colocar 3s1. Aí deu 11. Terminou em S1. Então pertence à coluna 1 dos metais alcalinos. Então o número 11, o elemento atômico de número 11, pertence à coluna dos metais alcalinos. O próximo é 12. Eu não precisava ter apagado, né? Mas enfim. 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6. O próximo é o 3s2. E dá 12 mesmo, né? 4 com 6, 10, com 2, 12. Terminou em S2. Quando termina em S2, pertence à coluna 2 e não à coluna 1. Então ali é um metal alcalino terroso e não um metal alcalino. O próximo é de número 20. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O próximo é o 3p6. Vamos ver quanto que vai dar. Ó. 4, 10, 12. Com mais 6, 18. Então posso colocar o 3p6. Deu 18. O próximo é o 4s2. 4s2. 2 e 2, 4 e 6, 10, 12, 18, 20. Não terminou em S1, terminou em S2. Esse elemento químico pertence à coluna 2 e não à coluna 1 dos metais alcalinos. Então o 20 também não. O próximo é o 37. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 2p6. Não, aliás, desculpa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O próximo é o 3p6. 3p6. Quanto deu? 4, 10, 12, 18. Tem que ser 37. Então vamos seguir. 3p6, 4s2. O próximo agora é esse, 3d10. Quanto deu? 4, 10, 12, 18, 20, 30. Tem que ser 37. Eu parei aqui. 4p6 dá 36. 5s1 para dar 37, que é o que eu quero. Terminou em S1. Então o nosso amigo 37 aqui pertence aos metais alcalinos. Não vou apagar. Pode voltar lá, não vou apagar. Até aqui deu 37, não é? O que eu quero é número atômico 38. Então, se até aqui deu 37, eu parei no 5s, eu parei aqui, que era 5s2, eu coloquei 5s1 para dar 37. Para dar 38, eu coloco o quê? 5s2, o que está lá mesmo. Aí dá 38. Terminou em S2. Tinha que terminar em S1. Esse elemento pertence à coluna 2, a coluna dos metais alcalinos terrosos, e não de metal alcalino. Então, só os que a gente tem que pertencem aos metais alcalinos são o 3, o 11 e o 37. Então é isso. Vimos hoje os exercícios da tabela periódica. Lembrando a vocês
que esse tema tabela periódica não é o tema da aula que vai ser dada pelo Fernando ou pelo Rui, né, nessa semana. É o tema da aula da semana passada e é assim que nós vamos fazer daqui para frente, combinado? Eu vou sempre gravar um vídeo referente à aula da semana passada, para não ocorrer de última hora mudar o tema da aula, eu já ter gravado o vídeo e ficar um vídeo desconexo com a aula que está sendo dada, beleza? Então sempre que eu mandar um vídeo para vocês, esse vídeo vai ser referente à aula da semana anterior. Então semana passada vocês viram tabela periódica, hoje vocês estão vendo então a resolução de exercícios de tabela periódica. Fechado? Até semana que vem então.